sonho em que um dia as pessoas seriam avaliadas em função do seu caráter, não em função da cor da sua pele. Hoje as pessoas são avaliadas, além da cor da pele, em função do seu cartão de crédito, em função do que tem. Nós temos a miséria intelectual, uma miséria de sentimentos que extrapola. Hoje, eu me lembro que alguns anos atrás, um cidadão foi motivo de riso porque ele devolveu uma bolsa de dinheiro que ele havia achado. Quer dizer, a honestidade dele, o fato de ele ter pensado, olha, a quem perdeu essa bolsa, talvez não, com certeza, esse dinheiro fará falta, então vou devolver. Aí as pessoas, mas por que ele não ficou com o dinheiro? Eu ficaria, como ele é bobo. Quando eu penso em miséria humana, para mim, não sei se é porque a gente mora num país tão desigual, tem uma certa dificuldade em sair um pouco da miséria concreta e pensar nessa miséria simbólica. Pensando, então, nessa miséria concreta, o que eu acho que é de fundamental importância que a gente consiga perceber é a nossa responsabilidade nisso. Até nós, professores, temos dificuldade em passar valores éticos, morais, e tentarmos dar a vocês algo além do que vai cair no vestibular. Então, a intenção é uma coisa muito pragmática que vocês têm. O pragmatismo me irrita profundamente. Então, hoje, isso cai no vestibular, isso não cai no vestibular, a escola não ensina, os partidos políticos não politizam, as igrejas não catequizam, não evangelizam. Quer dizer, nós perdemos referências, as famílias estão desagregadas, vocês jovens só se reúnem entre vocês, vocês não se comunicam com adultos, e nós somos conosco, professores. Vocês não se comunicam com seus pais, vocês criaram um mundo próprio. É interessante que vocês interajam com pessoas de outras faixas etárias, crianças, adultos, idosos. O cara idoso hoje no Brasil, hoje no mundo globalizado, ele é um espária. Mesmo idoso, existe uma componente que é o idoso saudável, aquele idoso que corre, aquele idoso que está em forma física. Não, eu posso ser um idoso e ter outras necessidades, e ter outras prerrogativas na minha vida. Mas não, o idoso ele tem que ser, antes de tudo, ele tem que ter uma imagem jovial. Confundimos saúde com juventude. Então, tudo que eu faço para mostrar juventude, ser esbelto, corpos sarados, né? Mas e as mentes? Tem uma frase de um sociólogo alemão que se chama Habermas, que eu gosto muito, que ele fala: ninguém é inocente, somos todos bárbaros. Que eu acho essa frase muito significativa, que senão parece que os bárbaros são os outros. Então os bárbaros são os nazistas, os bárbaros são os políticos. Os bárbaros somos nós que convivemos dias após dia com a miséria, e até como uma autodefesa a gente não olha, né? Então tem um mendigo na rua, você desvia dele para não pisar nele. E aquilo ocupou 3 segundos do seu dia e logo depois você atende o telefone e convive o seu dia normalmente. E isso é barbárie. É uma barbárie a gente ter se acostumado com essa miséria. Isso eu acho de suma importância, que a gente consiga ao menos jogar nas nossas costas isso. Porque senão a culpa é de quem? A culpa é dos políticos, ou a culpa é deles mesmos que não querem trabalhar. A culpa é de todo mundo, inclusive nós, classe média, que nos acostumamos com isso e fazemos como se isso não fosse nada, como não tem a menor importância na nossa vida. Talvez por uma autodefesa mesmo nossa, para a gente conseguir conviver, para a gente conseguir lidar com esse mundo tão esquisito, a gente passa a ignorar tudo aquilo que a gente não quer ver. Você vê, por exemplo, você sabe que as emissoras de TV aberta, elas têm por lei a obrigatoriedade de transmitir 25% da programação de programação cultural, programação educação voltada para a educação. 25%, um quarto. Tá?
Elas fazem isso. Sabe o que entra como programação cultural educacional? Programa da Angélica, programa do Luciano Huck, programa da Xuxa, programa do Faustão, programa do Datena, programa do Ratinho, do Gugu. Isso entra como programação cultural educacional. Estão retratando uma época? Sim, não vou dizer que não, né? Mas a classificação de um programa como cultural é muito complexa. Né? Você transmitir uma manifestação cultural é uma coisa. Agora, você não pode confundir um discurso didático, um discurso religioso, um discurso político com um discurso comercial. Então, as pessoas têm agora a mania de podar discurso político, podar discurso cultural, podar discurso religioso e o discurso comercial. Uma coisa é um partido político ter direito a falar na televisão, uma coisa é, por exemplo, uma igreja transmitir o seu recado via TV. Outra coisa é um produto chegar até a sua casa sem permissão. A televisão existe em função desses patrocinadores, mas tem que deixar bem claro, agora você tem mensagens dos nossos patrocinadores. É uma área comercial e não a tal da mensagem subliminar. Por exemplo, hoje nas novelas, o cidadão fala, puxa, estou com sede, estou morrendo de sede. Ele fala, essa água realmente é espetacular, ela mata a minha sede. Isso é um abuso. Isso é abuso. A miséria humana, igual você falou, não é só palpável, porque a miséria humana é a pessoa que não tem uma religião, né? Uma pessoa que não tem... Descrente de nada. É, uma pessoa que não acredita mais em nada, porque a pessoa quando chega... Embora muitos que estão na rua ainda acreditam, porque a igreja evangélica faz muito trabalho com eles à noite, então isso resgata um pouco da religiosidade de alguns, e muitos não. Então eu acho que a miséria humana é isso daí, a pessoa perder todo o encanto. O que cabe a nós? Tentarmos humanizar um pouco as relações. E para humanizar a relação é necessário o senso crítico. Você só consegue lidar com outro ser humano quando você está disposto a entendê-lo, a ouvi-lo e a aceitar que muitas vezes o que ele vai dizer não é aquilo que você acredita, mas que ele tem o direito de dizer. Viver em sociedade é isso, viver com opostos. Né? Mas hoje parece que só temos um discurso, parece que só temos uma linha de pensamento, né? O resto é descartado. Então hoje você não tem minoria se manifestando, você não tem pessoas chamadas excluídos. O professor Milton Santos fala muito isso, né? Nos excluídos. Os excluídos, quando passam na televisão, passam como exótico. Sempre o porteiro do prédio é o nordestino que fala engraçado. O homossexual é sempre o homossexual afetado, cheio de trejeitos. Não é? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Então você estereotipa as pessoas, rotula as pessoas, e o ideal de beleza continua sempre o ideal o quê? O ideal branco, o ideal da elite, o ideal de quem tem o poder econômico, o ideal de quem tem o poder político. Então esse é o ideal a ser seguido. Não existem formas alternativas de vida. Não existe, não se valoriza o ser, sim, o ter. Agora nem o ter mais é o ato da compra. É o que a gente chama de consumismo. Como a vida quer, desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade. Então, quando se fala em miséria humana, e você não quer uma miséria humana material, você tem que pensar nisso, né? A produção literária. Você vai hoje numa livraria, você tem livros de autoajuda, que eu chamo de autoajude-me, né? Impregnados nas prateleiras, né? Aí você vai procurar um livro de um outro segmento, está no canto, numa área mínima. Quer dizer, hoje a literatura ela tem um fim. Qual é o fim? Ela vai resolver os seus problemas de ordem emocional. Então, por exemplo, o cidadão compra um livro de autoajuda, como arrumar uma namorada. Ele não pode conversar com um amigo, ele não pode conversar com o pai dele, ver o que o pai tem a dizer a respeito disso, ver o que um amigo mais velho pode falar. Não, ele tem que ter um manual de instrução, um modus operandi de como arrumar uma namorada. E numa sociedade machista como a nossa, para a mulher é pior ainda. Os 10 livros que estão, primeiro, né, de vendas, estão falando 10 maneiras de conquistar um homem, como arrumar um marido, como segurar o seu homem. Pô, pelo amor de Deus!
Será que o que cabe à mulher é esse sonho? Um casamento? Poderoso, não é? Eu li recentemente numa revista, uma mulher falou assim, uma socialite emergente, né? Empresa boa e mulher bonita não quebram, só trocam de proprietário. Porra. Quer dizer que a mulher então é uma posse. Perder a sua identidade, né? Eu acho que é a perda de identidade, ou seja, a pessoa ela não sabe mais quem ela é, porque tudo que ela era, para ela, não foi suficiente para ela vencer. Então o sentido e o sentimento de derrota é tão grande para a pessoa chegar nessa situação que ele despreza o seu próprio eu, ok? Entende? Então, desprezando o seu próprio eu, a sua essência de ser, ele, como se ele entrasse no processo de autodestruição, ele destrói aquela personalidade, porque aquela personalidade até então foi a personalidade que levou ele àquela situação. E ali ele cria uma outra personalidade e perde totalmente a sua identidade real, se afastando da família, do meio social, entende? E passa a ser uma pessoa que não tem mais essa integração, né? Com a sociedade, com os familiares, com amigos, com filhos. E quanto mais com si mesmo, né? A integração com si mesmo, né? A família deles passa a ser o próprio pessoal que está na mesma situação.